seja bem-vindo à SR Consultoria e nós vamos para mais um vídeo de interpretação da norma ISR 17025 e nós vamos iniciar então a falar do item 6.4 equipamentos. Esse item ele trata então de todo o cuidado, de toda a parte de gerenciamento dos equipamentos que fazem parte do escopo de acreditação e que de alguma forma, direta ou indiretamente, eles vão influenciar nos resultados finais dessas avaliações, seja de ensaio, de amostragem, de análise, né, ou de serviços de calibração. Os equipamentos de que fala então o requisito 6.4 são todos aqueles equipamentos que considerados, né, para a correta realização das atividades de laboratório, né, considerando então as atividades como sempre a terminologia da norma permite então amostragens, ensaios, né, ou serviços de calibração e que possam influenciar de alguma forma os resultados desses testes, desses ensaios, dessas análises ou dessas calibrações. Iniciando a falar então sobre o item 641, o laboratório deve ter acesso aos equipamentos, incluindo, mas não se limitando, então, a instrumentos de medição, software, padrões de medição, materiais de referência, dados de referência, reagentes, consumíveis ou aparelhos auxiliares, que são requeridos para a correta realização das atividades de laboratório e que possam influenciar o resultado. Então, veja só, quando a gente fala de equipamentos, nós não estamos falando necessariamente de um instrumento de medição, ou só de um sistema de medição. Nós estamos falando também, né, desse sistema de medição que pode ser um conjunto. Por exemplo, uma máquina de ensaios de teste de resistência conhecida, né, como máquina universal na área de ensaios mecânicos, aí quem é da área conhece bem, ela é um sistema de medição. A maior parte dos equipamentos são, ok, pessoal? Mas nesse caso são. Mas também tem os aparatos como um extensômetro, quando você usa a força de compressão, que vai medir a flecha, então, desse deslocamento, né, desse amassamento desse corpo de prova, digamos assim, né, causado por essa carga aplicada naquela área de seção transversal daquele corpo de prova. Ou, por exemplo, o deflectômetro, quando se trata de flexão, então, né, que esse corpo de prova está colocado na horizontal e ele vai, então, medir essa flecha aí de deslocamento, né, da plasticidade aí, né, após a aplicação da carga desse material, né, do limite proporcional, né, que vai se estender ali com relação à aplicação da carga, tá? Mais ou menos isso, tá, gente? Estou falando aqui grosseiramente só para entender, né? Então, esse é um sistema de medição que vai se dar, então, pelo deslocamento do cabeçote, que vai refletir nesse aparato que vai medir essa flecha, e que também vai ser acoplado de uma célula de carga que dá a aplicação dessa força, tá? Então, esse seria um sistema de medição. Então, são 3 equipamentos, digamos assim, para formar, então, uma linha de grandeza, né? Um valor de grandeza que seria ali megapascal, ou seja, né, um mó e um mor, digamos assim, para ser retirados, então, desse sistema de medida. O que se quer ali, então, é o valor de resistência, a grandeza que se busca, o mó ou o mor. Então, eu estou falando desse ensaio porque que a maior parte das engenharias, pelo menos, estuda uma engenharia de materiais e trata, né, de resistência dos materiais, então é um assunto mais comum aí, talvez mais geral. Se tratando de uma balança também, que é um sistema bem comum de medição aí em todas as áreas praticamente, até poderia dar esse exemplo por si só, mas ela é um pouquinho diferente, porque a balança ela é um sistema de medição, mas apenas em um gabinete, né? Então tem ali o prato da balança, que tem, né, que ele tem uma excentricidade a ser também medida, calibrada, a determinada esse erro de excentricidade. Aí ela tem o pistão que vai dentro dela, que tem a molinha que vai fazer esse deslocamento quando é aplicada a carga por esse corpo de prova, né, que esse item de ensaio, seja um volume ou seja uma massa que vai em cima desse prato da balança, então essa molinha vai se deslocar e vai gerar um pulso eletromagnético que vai então refletir mediante a gravidade também daquela localidade, vai refletir lá no indicador qual é o peso, já vai gerar uma medida de peso desse material que está em cima da balança, tá? Então, também é um sistema de medição. No entanto, ele está acoplado, né, dentro de um sistema fechado, tá? Já a máquina de ensaios, por isso que eu dei o exemplo até antes, ela está num sistema mais robusto, tá? Uma estufa de secagem, mesma coisa, né? Ela tem lá, se é uma estufa que vai ter ventilação interior, tá? Ela vai, então, precisar de alguns sensores, dependendo do volume, da volumetria, né, que ela tem interna, vai precisar de mais de um sensor ali para estar medindo, então, né, fazer uma média ali interna de qual é a temperatura que está dentro dessa estufa. Também esse valor vai ser transmitido para esse sensor, que vai também ser gerado um pulso eletromagnético e vai lá para o digital
dessa estufa e vai transformar já na grandeza, né, na medida que a gente precisa, que pode se medir com software, né? Então, softwares também são considerados equipamentos. Essa máquina universal de ensaio, por exemplo, que eu citei, vem um software, né, que é do tester da máquina, que ele já gera um relatório ali com essa grandeza medida. Esse software ele também tem um sistema de calibração interno e esse software também precisa ser validado. Estou colocando aqui exemplos porque eu sempre acho mais prático a gente já citar, né, as práticas do dia a dia para a gente poder entender. No caso da máquina de ensaios, ela vai gerar direto o resultado, né? Vai buscar direto a grandeza que se precisa esse sistema de medição. No caso da balança, em geral, ela vai medir parte, né? Vamos falar de um ensaio de teor de umidade. Né? Neste caso, a balança ela faz parte de uma etapa, né, desse ensaio, dessa medida. Né? E depois, se você vai tirar o teor de umidade na base seca, você vai levar isso para a estufa, esse material para a estufa e vai secar então a 0%. Aí você vai ter ali uma umidade no momento então em que ele foi pesado, né, digamos assim. Então essa balança, ela é parte da medida desse ensaio, mas ela influencia totalmente no resultado final. Então, tem os cuidados que devem ter com essa balança, como calibração, e a gente vai ver aqui os vários controles aí que deve haver desses equipamentos. Gente, tem vários exemplos aqui que poderiam ser citados. Eu estou citando esses mais comuns. O que mais são considerados equipamentos, além, então, de softwares, né? Padrões de medição, né? Seja padrões dimensionais ou pesos padrões. Materiais de referência, né? Uma solução, por exemplo, uma solução de branco, considerado material de referência, né? Dados de referência, né? Tabelas sistematizadas, né? Para controle ou para comparação de dados, né, para avaliar critérios de aceitação, reagentes, consumíveis ou aparelhos auxiliares, como eu dei exemplo dos aparatos ali, que é o extensômetro e deflectômetro da máquina universal de ensaios, o item 642. Quando o laboratório utilizar equipamentos que estejam fora de seu controle permanente, o laboratório deve assegurar que sejam atendidos os requisitos para equipamentos deste documento. O que seriam esses equipamentos fora de seu controle permanente? Então, por exemplo, se o laboratório ele faz subcontratação, ele contrata esse laboratório externo e esses equipamentos não estão sobre a tutela dele, vai estar sobre a tutela daquele laboratório contratado. Ou se ele contrata, por exemplo, uma empresa que realiza apenas a amostragem para ele fora e traz para ele os itens de ensaio para o laboratório a serem ensaiados, os equipamentos utilizados nessa amostragem, também desse terceiro, não estão sob a tutela desse laboratório. Uma outra situação que pode ser envolvida aqui também, laboratórios móveis, né? Unidades móveis, né? Dentro de um carro, de um container, de um caminhão, de um trailer, e em pontos fora do laboratório. Então, também são itens que estão fora do laboratório. Bom, se o laboratório for único e for somente essa unidade acreditada, tudo bem. Mas há casos que tem o laboratório e tem essas unidades móveis aí para fazer, por exemplo, uma amostragem em cliente, tá? Ou realizar um ensaio diretamente naquele local. Então, todos esses equipamentos, eles também seguem a mesma abordagem desse item 6.4 dos equipamentos que estão no laboratório, né, que estão estáveis ali na unidade permanente. Então, o laboratório ele deve assegurar, né, que sejam atendidos esses requisitos, então estejam fora ou não, ele deve assegurar. Vou citar um exemplo aqui de um caso, um ensaio, né, uma análise de poluição, né, então de gases, por exemplo, gases poluentes. Quando vai fazer a análise, é utilizado, então, algumas soluções. E essas soluções, elas precisam ser pesadas em beckers de vidro, né, e em uma balança, claro. E essa balança é uma balança, né, que a gente costuma falar, balança de campo. Então, ela vai junto no carro, nessa unidade móvel, que vai fazer essa amostragem lá no cliente, lá na localidade onde vai ser medido, porque tem que ser medido lá naquela chaminé lá da localidade. Então, como que faz? Essa balança ela é transportada. Então, tem os cuidados aí para que ela seja transportada. E quando da utilização dela, ela é calibrada, né, pela rede brasileira RBC, porque esse ensaio, né, por esse laboratório acreditado, né? Então, tem uma comprovação metrológica em jogo dessa balança. Ela é, então, verificada, é realizada uma verificação intermediária antes do uso. Não é nem uma checagem, eles fazem uma verificação intermediária dessa balança, em geral, antes de utilizar ela naquela própria análise, para que ela possa medir, né, corretamente aqueles volumes ali dessas soluções que serão utilizadas para essa análise. Tem vários outros exemplos que eu possa colocar aqui, mas acredito que esse seja o suficiente aí para dar uma ideia do que seria, então, equipamentos fora, então, né, desse controle permanente. 643, o laboratório ele deve ter um procedimento para manuseio, transporte, armazenamento, uso e manutenção planejada dos seus equipamentos,
a fim de assegurar seu correto funcionamento e para evitar contaminação ou deterioração. Então, é mandatório, né, gente? Sempre que a palavra deve aparece, é mandatório. Então, ele deve ter um procedimento. Com todo esse detalhamento aqui do controle, do gerenciamento de equipamento, gente, é quase impossível você não ter sistemáticas descritas em um procedimento, em forma de procedimento, né, ou instruções de trabalho. É muito fácil de se perder aqui nessa forma toda de controle, né, desse requisito, né. Particularmente, eu sempre recomendo o procedimento, né, um PO, por exemplo, um procedimento operacional, que descreva aí essa sistemática, né, de como é realizado. E quando fica muito extenso, né, que então chamem dentro desse procedimento instruções aí de trabalho, né, ou instruções operacionais para cada caso aí, para cada particularidade. Para manuseio desses itens, né? Então você vai usar o equipamento, o técnico vai lá utilizar o equipamento antes do ensaio, ou um padrão de calibração antes de um serviço de calibração. Então, como que é realizado o manuseio, né, desse padrão de ensaio? Por exemplo, padrões, né, dimensionais, né, ou pesos padrões, eles têm todo um cuidado. A classe de erro ali é bem pequena, tem que ser guardada de uma forma, né, num ambiente climatizado, né, que não vai interferir as condições ambientais daquele material, para que não interfira, então, e se mantenha aquele erro, né, conforme foi realizada a compra e também a calibração, né, RBC, a comprovação metrológica daquele padrão, porque ele é um padrão de comparação. Então, ele vai comparar, né, vai ser um padrão, né, de referência naquela calibração. Então tem todo um cuidado de manuseio desses padrões, né, tem que pegar com luva muitas vezes, né, é guardado dentro de uma caixinha fechada hermeticamente, né. Então qual que é o cuidado, né? Às vezes tem uns que são pegados com uma pinça, não pode nem colocar a mão, tá? Porque interfere. Então dependendo da classe, né, desses padrões, né, dos erros que eles seguem, tem que ter todo um cuidado, né? Então tô dando um exemplo aqui, né, também os equipamentos, né, por exemplo, uma pipeta, né, que é um equipamento bem delicado, que é bastante influenciado pelo manuseio, né, do operador. Então, essa pessoa tem que ser, né, treinada, tem que ser muito especializada para poder fazer o manuseio correto, mesmo sendo pipetas automáticas, né, principalmente as manuais, tá? Então, como que é o manuseio, né? No caso de pipetas, tem até uma norma ISO a nível global e internacional que fala sobre o desempenho dessa pipeta, e ali, para o bom desempenho, ele instrui toda uma questão de limpeza, né, de preparo, né, de montagem dessa pipeta, dos vários tipos que tem, né. Tem até essa norma aí que é mandatória na área para poder desempenhar bem esse instrumento de medição que é a pipeta. Então, essas instruções de trabalho, de operacionais, também são necessárias dentro desse requisito, tá? A norma requer. Transporte, né, como eu comentei, da balança lá que é transportada a campo, né, no caso de... Então, essa balança ela é transportada, quais os cuidados que tem que ter com essa balança, então, né? Vale uma instrução aí operacional, né, porque são equipes, às vezes, diferentes, né? Em alguns casos, 2, 3 equipes, dependendo do tamanho do laboratório, né, e da demanda de trabalho. Então, é bom que esse pessoal todo seja treinado, né? Então, por si só, pelo treinamento, é interessante, né? É necessário, às vezes, ter uma instrução operacional de como transportar esse equipamento, tá? Que não necessariamente precisa ser só para isso, pode ser no manuseio, né, dessa balança a campo e já incluir um requisito ali com relação à parte do transporte, da logística, como que deve ser feito, tá? Armazenamento também, né, desses equipamentos, então eu comentei do caso do peso padrão, eu posso comentar, por exemplo, da balança também, né, que é um instrumento delicado, né, que é o prato dela de aço inoxidável, ela tem um pistão interno com uma molinha, né, que tem influenciável pela condição ambiental, esse, né, metal de que é feito, essa molinha de deslocamento, né, dentro desse pistão. Então, é um equipamento também que deve ser tomado cuidado, deve estar num ambiente controlado, com condições ambientais controladas. A gente falou bastante disso no 6.3. Então, o uso, né, e manutenção planejada desses equipamentos. Então, o que seria o uso e manutenção? A manutenção, sim, né, um plano, de manutenção, né, um plano, de repente, anual, aí, digamos assim, que é recomendável de início, né, quando o laboratório não sabe muito sobre os equipamentos, e dentro desse plano ali, um planejamento, um cronograma, né, de parada para manutenção. Então, se eu tenho uma balança, será que eu posso ter só uma no laboratório? Será que eu posso parar essa balança para fazer um ajuste, uma manutenção, né, um ajuste quando necessário, uma manutenção já planejada, né? Ou eu devo ter mais um, né, se eu não posso parar tudo ali a minha atividade, né, como em geral então eu devo ter um equipamento reserva, né, ou devo ter já 2 ou 3 que eu utilizo aí no dia a dia, e aí eu paro um e depois eu, né, retorno ele, paro o outro, enfim, é disso que está falando então, né, uma manutenção preventiva para esses equipamentos, então. Também, assegurar o correto funcionamento. Como que assegura o correto funcionamento? Uma instrução operacional de uso desse equipamento, qual que é a forma correta de utilização. Eu citei o exemplo aqui da pipeta, né, que é um equipamento bem delicado, que a pessoa que vai utilizar, o operador, o técnico que vai manusear, ele tem que ter
tem que ser especializado para essa função, né? Ele tem que ser muito treinado, a mão, né, tem que ser calibrada, né? Então tem bastante casos de aplicação de proficiência intralaboratorial, né, a nível intralaboratorial entre técnicos, inclusive para calibrar as mãos, né, desses operadores para poder utilizar essas pipetas. Bom, com relação a assegurar o correto funcionamento, eu citei o exemplo, né? Então estou pegando o gancho aqui já para, né, aqui já fica mais fácil também, mas otimizar aqui o processo das máquinas de ensaio. Porque as máquinas de ensaio, elas não são algo tão assim simples de operar, né? É claro, depois que, né, a pessoa é preparada, tal, treinada, torna-se muito mecânico até. No entanto, se vai iniciar ali nessa função e tal, tem todo um esquema de preparação, né, dessa máquina de ensaio, né, da calibração interna desse software, da entrada de dados das amostras nela para que ela gere esse relatório final com um bom desempenho, né, de forma correta, com resultados válidos. Não tenha erros aí nesse processo. Ou não invalide resultados, né, invalidando às vezes até a amostra e tendo que refazer. Então, esses cuidados no preparo desse equipamento que é tão robusto, ele deve, né, ser seguido de uma instrução de trabalho, porque não é uma coisa tão simples assim de se reproduzir. E também cabe aí, já fica a deixa, né, de repente, intralaboratorial aí apenas do preparo do uso dessa máquina, né? Se é 2, 3 técnicos, né? E tem um que tem mais tempo, experiência com esse equipamento, vale então colocar esse técnico operador como master ali, né? E comparar os demais com o resultado dele, né? Pela expertise que ele já tem de muito tempo, né? De muito mais manuseio, de muito mais horas de manuseio nesse equipamento, nessa montagem do que os demais, tá? Então, estou só colocando aqui exemplos, né? De como a gente pode fazer para cumprir com o requisito e também da importância dele, para vocês, né? Terem ideia também. Por isso que o item 7.9, né? Desculpa, 7.7, que é sobre validade dos resultados, né? Prevê, então, essas questões de intralaboratorial aí também. Bom, e evitar contaminação e deterioração. Então, por exemplo, numa câmara climática, num refrigerador que guarda amostras microbiológicas, num banho-maria, numa estufa de secagem, né? Dependendo do material que é colocado, né? Algumas áreas requerem cuidado com contaminação cruzada, até mesmo deterioração. Então, se você vai colocar a secagem de um material lá na estufa e ela tem um tempo determinado para ficar, então é ideal que esse tempo seja determinado antes, não fique só naquele olhômetro e que seja controlado, inclusive, né? E, para tanto, é importante ter uma instrução de trabalho, uma instrução de operação, tanto do equipamento onde vai ser colocado, quanto da reprodução, né, dessa fase, né, desse ensaio, dessa análise, tá? Para saber o tempo que deixa lá. Deterioração com relação também à condição ambiental, né? Eu comentei dos pesos padrões, né? Que não podem ficar diretamente sem um condicionamento, sem um controle da condição ambiental, que pode interferir também. O item 644, o laboratório deve verificar se os equipamentos estão em conformidade com os requisitos especificados antes de serem colocados ou recolocados em serviço. Quais são esses requisitos especificados? Os requisitos de início do próprio equipamento, do manual do fabricante desse equipamento, que sempre recomenda ali as condições de uso iniciais, ou uma checagem antes do uso, né? Por exemplo, balanças, né? Tem algumas balanças que elas já têm lá um botãozinho, né? Já na balança lá no painel, que você aperta antes do uso para que ela faça não somente a tara, sempre tem o botão de tara, que também é um outro cuidado, né? Que vale lembrar aqui. E tem um outro botãozinho que é de ajuste. Tem dois casos, tá, gente? Um é tara e tem balanças que tem botão de ajuste. Os ajustes são dos erros internos. pH-metro também é um equipamento que ele tem ali um botão de ajuste também, de calibração interna antes do uso, né? Então, são cuidados, são requisitos especificados já de fabricante para o correto uso, né, e desempenho desse equipamento. Equipamentos que têm softwares agrupados, né, como por exemplo da máquina de ensaio que eu citei, o próprio um cromatógrafo, eles têm, né, também ali os ajustes internos que têm que ser realizados antes do uso. Então são vários exemplos aí que eu estou colocando para vocês que pode acontecer, tem vários outros aqui que eu poderia citar. Recolocados em serviço, né? Então, por exemplo, tem lá um instrumento de medição, um paquímetro, e esse paquímetro foi calibrado, RBC, e depois, sei lá, de uns 2 ou 3 meses ainda estava válida essa calibração, essa comprovação metrológica. No entanto, ele sofreu uma queda ali, começou a dar um probleminha ali, e de falha, né, no digital dele, e ele precisou ser parado para fazer uma manutenção. Foi realizado um ajuste nesse, né, não foi realizado nenhum conserto, não quebrou nenhuma pedra, mas foi realizado um ajuste ali no sistema de medição digital dele.
tá? Então, esse equipamento, o que deve ser feito para que ele seja recolocado em serviço? A primeira coisa que eu poderia dizer aqui é que esse equipamento perdeu essa calibração original. Teria que ser, primeiro, calibrado novamente, né, para depois ser recolocado em serviço, né? E segundo, que mesmo sendo calibrado RBC, depois de realizar esse ajuste, esse equipamento precisa ter um acompanhamento, um monitoramento para verificar as condições dele daí, do desempenho dele aí em uso, porque ele sofreu uma queda brusca. E só o ajuste ali talvez não garanta, tem que verificar como que ele vai se comportar com o tempo, a linha de tempo. Deveria ter um monitoramento aí até que se comprove mesmo que as medições, né, que ele está realizando estejam ok, dentro daqueles limites esperados. Tudo isso, então, é necessário que tenha instruções, né, planejamentos prévios, né, de como essas atividades, como esses eventos, essas tarefas devem ser realizadas, como esse planejamento deve ser realizado nesse caso. Continuando no 6.4.5, os equipamentos utilizados para medição devem ser capazes de alcançar a exatidão de medição ou a incerteza de medição requeridas para fornecer um resultado válido. Então, há alguns ensaios em que a exatidão de medição ela já é requerida e a incerteza de medição também, ou uma ou outra, ou ambas as duas são requeridas. Então, neste caso, né, precisa, então, apresentar as condições de medir nessa exatidão requerida. Vamos dar exemplo aqui. Então, só relembrando qual que é a definição de exatidão, né? Então, exatidão é o grau, né, de aproximação entre o valor de uma medição e o seu real valor, valor verdadeiro, né, da grandeza, né, a medida. Tá? Então, é o quanto mais esse valor medido se aproxima do valor verdadeiro. Alguns ensaios, né, requerem essa exatidão, aí por meio da precisão de medida também, né, como por exemplo uma balança que tem uma precisão de 0,01, e lá na tolerância de processo, daquela etapa de processo, é requerida, né, que um instrumento meça com essa precisão de 0,01. Então, vai ter que pegar uma balança ou que tenha essa mesma precisão, né, ou que tenha uma precisão ainda maior, né, na segunda casa. Então, seria 0,001, né, para poder medir, né, porque a incerteza vai estar, então, nessa segunda casa, certo? Igual o valor da grandeza, né, a ser medido. Então, neste caso, né, precisa, então, ser adequado, então, tanto a exatidão quanto o valor de incerteza de medição. Item 6.4.6, os equipamentos de medição devem ser calibrados quando a exatidão de medição ou a incerteza de medição afetarem a validade dos resultados relatados. E também quando a calibração do equipamento for requerida, para que se estabeleça, então, a rastreabilidade metrológica dos resultados a serem relatados. Nós temos, então, uma nota que fala dos tipos de equipamentos que possam afetar a validade dos resultados, como exemplo, aqueles que são utilizados na medição do mensurando, né? A balança, que eu já tinha dado como exemplo aí anterior, né? Para realizar a medição de massa, que faz parte, às vezes, de uma etapa de um ensaio. E aqueles utilizados também para fazer correções do valor medido, como, por exemplo, medições de temperatura, e também aqueles utilizados para obter um resultado de medição calculado a partir de múltiplas grandezas. Bom, a NIT Dica 030, ela traz também mais orientativas ali, né, normativas, na verdade, do Inmetro, da CGECRA Inmetro, né, com relação a esse requisito aqui, esse item 646, tá? Que é com relação à rastreabilidade, né, calibrações, em que casos que deve se calibrar, que não se deve, como que realiza, então, a questão dos materiais de referência, né? Então, essa NIT Dica, eu recomendo a leitura dela, a gente não tem condições de estar explanando ela aqui no total, mas vão lá, dê uma lida nela, né? E veja ali os casos que são aplicáveis aí nas áreas de vocês.